Eu acredito muito que não devemos ser reféns de nada nessa vida, mas às vezes eu tenho o sentimento de que a todo momento estamos sendo controlados por algo. Oi, pessoal, eu sou a Belle, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com licença, eu preciso falar. Bom, para essa semana eu estava pensando em algumas coisas, a minha cabeça não parou por um segundo e às vezes eu fico muito agoniada com isso, porque são muitos pensamentos. Então, o que eu gosto de fazer é escrever, me ajuda muito. Então, se você tem muitos pensamentos assim como eu, uma dica é escrever. E acontece que nessa semana eu pensei sobre um assunto específico. Já parou para pensar que agora mesmo estão ditando como a gente deveria nos vestir, o que deveríamos comprar ou até mesmo postar? Porque parece que, caso ao contrário, é como se a gente estivesse fora, fora de moda, fora do assunto, ou até mesmo fora de um grupo. E sem perceber, estamos sempre divididos em algum tipo de nicho que foi definido por algo ou por alguém. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para ver se você está na mesma sintonia que eu. Você já se sentiu que comprou algo que realmente não precisava? Ou pior, já deixou de postar algo no seu Instagram, nas suas redes sociais, que era algo que você sentia e achava super legal. Ou às vezes, até se vestiu eh, de um jeito que você nunca pensou se vestir, só pra não ser o estranho da rodada. Bom, eu não sei você, mas eu já. E é uma sensação muito esquisita, porque eu vejo a gente como seres muito complexos, cheios de camada. E cada pessoa ela tem uma história, ela tem suas contradições, tem suas questões pessoais, e eu acho isso muito incrível, porque cada pessoa é como se fosse um mundo diferente, que é muito grande para ser explorado, sabe. Só que eu sinto que na maioria do tempo, como se a gente tivesse sido reduzida a nichos. E eu fico perguntando por que que a gente aceita ser encaixotado em uma estética ou em um certo perfil de consumo. Essa sensação de ser refém, eu sinto que ela vem de um mecanismo invisível. Não é que alguém esteja literalmente apontando uma arma e dizendo: "Olha, a partir de hoje você vai usar essa cor e você também vai pensar desse jeito". Eu acredito que essa coerção hoje ela é bem silenciosa. Eu desinstalei algumas redes sociais minhas e durante o dia eu utilizo uma trava para não ficar entrando muito nas redes sociais. Porque estava me fazendo muito mal. Eu sei que hoje a gente utiliza as redes sociais para tudo, e eu não coloco ela como principal vilão das coisas, mas acredito que a gente tem que ter limite em certas coisas. Até porque eu não apoio nada daquilo que a gente vire refém, seja uma rede social, seja um tipo de pensamento, seja um tipo de crença. Eu fico com medo de tudo aquilo que escraviza a gente. Eu sou cristã, para quem não sabe, e um dos pontos para mim do cristianismo é a liberdade, é ser livre daquilo que te faz ser escravo. Então, por isso que eu decidi desinstalar e dar um tempo, assim, durante a minha semana. Porque eu sentia que, às vezes eu via uma roupa ou alguma coisa, ainda mais agora que tem aquele shopping, né, dentro da rede social, e toda hora eu queria comprar alguma coisa que eu via alguém usando. E às vezes eu tenho algo parecido, às vezes eu nem preciso daquilo, ou não tô com uma saúde financeira legal, mas a gente deixa se levar pelo impulso das coisas. E a que custo isso? Eu sinto que na maioria das vezes a gente está tentando preencher um vazio, só que da forma errada. Eu não falo só sobre a questão das redes sociais, enfim, né? Apesar que é um grande ponto nos dias atuais, mas eu falo também sobre a questão de fazermos coisas somente para expectativas de outras pessoas. Quantas vezes a gente já fez um curso ou uma faculdade somente para agradar os nossos pais, porque era aquilo que esperavam de nós?
É como se a todo momento a gente se sentisse obrigado a não decepcionar as pessoas à nossa volta. E automaticamente a gente se torna refém do orgulho alheio. Só que é importante frisar que quando não estamos decepcionando outras pessoas, nosso foco a não decepcionar terceiros, a gente está se decepcionando, se colocando de lado. Eu lembro de uma frase que uma professora falava na sala de aula, que era o seguinte: a sua liberdade termina quando a do outro começa. E parece bem justo, né? Bem enfática, quase matemática. Mas na prática, eu vejo que não é bem assim. Porque a sensação que eu tenho é que a gente tem essa fronteira totalmente atropelada. Porque se essa regra é tão clara, por que eu sinto que a gente é invadido o tempo todo? Seja no barulho do vizinho, nas expectativas da família, ou até no algoritmo que decide o que a gente deve ver, ou o que nós devemos comprar, postar, o que tá na moda ou não tá. Então, pra mim, hoje, essa frase não faz total sentido. A verdade é que a gente vai se podando, se ajustando, se moldando, até que um dia a gente olha no espelho e pensa: ainda sou eu? É eu que tenho controle da minha vida? E não é só das telas. Isso vem dentro de casa, nas frases aparentemente inocentes, de tipo: a nossa família sempre foi assim, ou isso não é coisa de mulher, homem não age desse jeito, você tem potencial demais pra desperdiçar com isso não dá dinheiro. Se eu fosse você, eu não casava. Ou, nossa, você tá velho demais, tem que casar logo. Eu acho que na maioria das vezes a gente tá vivendo o roteiro que não escreveu. O pai era médico, o avô era médico, então você também tem que ser. E não porque você ama aquilo, mas porque é uma ideia de não decepcionar. A expectativa, ela pesa. Tem até um episódio sobre isso. Ela pesa demais, porque ela não grita, ela sussurra. E esse sussurro, às vezes, é muito mais poderoso que um grito. Ele é perigoso porque entra devagar no nosso subconsciente, se instala e começa a moldar todas as nossas decisões. Muitas das vezes a gente não escolhe os cursos que queríamos. Às vezes ficamos em até relacionamentos que não fazem sentido pra gente. Opiniões que não acreditamos, só reproduzimos porque uma massa tá falando isso, outra massa não tá falando isso. E parece que a gente tem que ter resposta pra tudo, tudo pronto, e não é assim que funciona. E aí eu me questiono: quem seria eu se não tivesse ninguém olhando? Se não existisse o Instagram, se não existisse a comparação, se não existisse expectativa, quem nós seríamos se não tivéssemos medo de decepcionar? Talvez você fosse diferente, falasse diferente, amaria diferente, escolheria diferente. Talvez você fosse mais silencioso ou mais intenso, talvez mais ousado ou até mesmo mais simples. Talvez você também não estaria onde está agora. E isso assusta, porque admitir isso significa admitir que talvez algumas escolhas não foram totalmente suas. Mas algo é importante frisar nesse episódio. Ser influenciado é algo inevitável, porque a gente é ser humano, a gente vive em, em sociedade. Então, às vezes a gente é influenciado e outras vezes nós influenciamos. Isso é normal. Agora, ser dominado é totalmente diferente. Nós vivemos em sociedade, absorvemos cultura e somos atravessados por experiências. O problema não é ser impactado. O problema é nunca questionar, é nunca parar e perguntar: isso realmente faz sentido pra mim? Porque realmente é bem mais fácil seguir o fluxo, é mais confortável, porque não exige responsabilidade. Agora, ser diferente exige energia, exige posicionamento, exige sustentar olhares tortos, exige ouvir: eu não entendo você. E o medo da exclusão, ele é realmente poderoso. Ele nos faz aceitar menos do que a gente merece, sabe? Faz silenciar as nossas opiniões e nos faz tolerar ambientes que nos diminuem. Mas existe um tipo de dor que é pior do que ser excluído. É a dor de viver uma vida que não é sua. Esses dias eu fiquei pensando quando que a vida ficou tão pesada.
E me assusta pensar que aos 40 o arrependimento pelas renúncias pode ser bem maior que o orgulho das conquistas. E eu sei que o esforço individual nem sempre vence o caos do dia a dia em si, mas esse sentimento de não era aqui que eu queria estar é um alerta difícil de ignorar, não é mesmo? Parece que o tempo todo eu estou apenas tentando não ser atropelado. E aí eu fico pensando, será que é minha mente tentando me sabotar com uma crise dos 20? Eu realmente não quero viver à base das expectativas das outras pessoas. Não tem como, é inviável. Do que vale ganhar aplausos por algo que não te representa? Isso é uma prisão, porque por fora você até parece livre, mas por dentro só tá condicionada a algo. A questão é que nós adoramos pessoas previsíveis, pessoas rotuladas, pessoas encaixadas, porque esse tipo de pessoa não questiona. E talvez o maior ato de rebeldia hoje, pra mim, pra você, não seja gritar contra o mundo, mas simplesmente abraçar quem somos. Sem espetáculo, sem necessidade de aprovação, apenas a coerência e a convicção de ser. E eu não falo que é fácil, porque a liberdade ela exige uma responsabilidade. Se você escolhe ser você, não pode culpar outras pessoas pelaquilo que dá errado ou pelaquilo que não foi como você imaginava. Você não pode culpar mais a família, você não pode culpar algum padrão. Você passa a ser responsável pelas próprias escolhas. E isso nem todas as pessoas estão preparadas. Mas ao mesmo tempo que tem uma grande responsabilidade, tem uma grande liberdade. Porque quando você assume quem é, a validação externa perde poder. E um ponto importante para frisar é que a liberdade não é fazer aquilo que você quer fazer sempre, mas é ter consciência daquilo que você está escolhendo. Escolher sabendo que poderia escolher diferente. Escolher porque faz sentido para você e não porque é o esperado. E não é porque expectativas de outras pessoas. Então, se eu pudesse deixar algumas reflexões hoje, seriam essas. Nem todo desejo nasceu em você. Questione a origem das suas vontades. Não seja apenas uma pessoa que faz tudo roboticamente. Então, meu convite para você é: não continue vivendo no automático. Assuma o risco de escrever a sua própria história. Porque ser livre dói, mas ser refém cansa. E talvez você já esteja bem cansado, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijão e fiquem com Deus. Até o próximo episódio.